agora a gente vai falar do livro dos Salmos. Então, a gente continua no Antigo Testamento, tudo bem? E a gente vai ver um livro que é totalmente especial. Eu fiquei honrado mesmo de ter ficado com essa parte. Na verdade, eu pedi para ficar com o livro dos Salmos, porque é um dos livros mais maravilhosos da Bíblia, sobretudo do Antigo Testamento. Então, assim, é um livro que acompanha a nossa vida, principalmente quem tem uma vida de oração. Da palavra de Deus, essa é a palavra mais humana, porque esse que é o detalhe interessante do livro dos Salmos. Nos Salmos, o que vai rolar? Na Bíblia como um todo, né, Deus fala com os homens e a gente ouve a palavra de Deus. Aqui também é a palavra de Deus, mas é bonito que essa palavra é a palavra dos homens para Deus, então. E Deus quis registrar essas palavras, essas orações, que é o que a gente vai ver, que na verdade é o que forma esse livro. Então a gente vai ter uma sequência hoje que a gente vai ver o seguinte: a gente primeiro vai falar de autoria, depois contexto histórico, o esboço do livro, classificações gerais, um contexto literário específico e a mensagem do livro. Pode ser? Se Deus quiser, a gente vai fazer isso bem rapidinho. O livro dos Salmos, no hebraico, ele se chamaria louvores. Então, é o que a gente faz aqui na nossa igreja. A gente não canta louvores. Essa igreja aqui é reconhecida pelos seus louvores, né, pela forma como louva a Deus e pelo amor à palavra de Deus também. É assim que essa igreja é reconhecida. Então, isso que é bacana, assim, o livro dos Salmos tem tudo a ver com a gente por causa disso. São hinos, são músicas, são louvores e orações. E salmos também significa tocar ou tanger com cordas. Então, não é só cantar, tem que ter um instrumento junto. A gente gosta de instrumento aqui também, não gosta? Poxa, eu gosto muito mesmo. E eu gosto quando está alto mesmo o som. Eu tenho esse problema. Quando está baixo eu não gosto não, falando a verdade. Sei que a vizinhança pensa ao contrário de mim. Mas eu gosto mesmo assim. Eu gosto até quando minha roupa treme, quando tem aquele grave mesmo perto da caixa, assim, eu não tenho problema nenhum com isso. É a parte que eu mais curto da música, quando solta aquele baixo bem grave assim, minha roupa chega a vibrar. Autoria dos Salmos. A gente tem 150 salmos aí. Vamos contar agora para ver se tem mesmo? 150 salmos, 73 são atribuídos a Davi. Então, de modo geral, a gente vai falar que os salmos, né, são os salmos de Davi, mas Davi não escreveu sozinho. Só que o Bonhoeffer, ele vai fazer uma anotação que é muito interessante, e eu anotei essa citação. Aliás, a citação é desse livro aqui, Orando com os Salmos. Eu não vou sortear o livro, porque eu não quero, mas fica a dica para você. Não, estou brincando, o livro está arriscado, está anotado, aí, pô, também já é demais, né? Eu vou dar o livro para você riscar, não tem problema. Depois eu vejo, então, Moreco. Aí, esse livro, Orando com os Salmos, do Bonhoeffer aqui, poxa, é uma obra muito bonita. Não são livros técnicos, não. Então, assim, não é nada aula de salmos, é um livro devocional mesmo. É um homem na prisão, falando sobre o livro dos Salmos, um homem que foi preso porque se manteve fiel ao cristianismo numa Alemanha nazista. Aí esse cara vai lembrar dos salmos e ele vai falar aquilo que é a oração dele na prisão, juntamente com os salmos, assim. É coisa totalmente impressionante e maravilhosa. Vale a pena aí se você um dia puder comprar esse livro. Eu não sei, cara. Eu posso ver lá com o Nilson também. Eu ouvi a voz aí do Brito, não sei nem onde ele está. Ah, tá livre. Orando com os Salmos. Aí o nome do camarada é Bonhoeffer, que é aquele nome que está ali. Está ali, né? Então, o Bonhoeffer vai dizer o seguinte, 73 são atribuídos a Davi. Então, grande parte dos salmos, quase metade dos salmos, Davi escreveu. 12 a Asaf, que é músico contratado por Davi. Então, tudo está ligado a Davi. 12 a família de Coré, que são cantores levitas da época de Davi. Aí 2 salmos são atribuídos a Salomão. Tem um salmo também atribuído a Moisés, né? Salmo de Moisés, que depois a gente vai ver mais para frente, mas que não está nessa citação do Bonhoeffer.
e tem esses maestros aí, Enan e Etan. Ou seja, o livro totalmente ligado à pessoa do rei Davi. Aí tem a foto de Davi aí quando ele pastoreava as ovelhinhas e tal. Uma foto mais bonitinha. Porque todas as imagens que eu pesquisei no Google sobre Davi, todas as imagens são muito feias, assim. Achei essa bonitinha, mas a feia vai entrar também daqui a pouco. Na linha do tempo, todo mundo tentou fazer um panorama aí, né, temporal pelo menos. A gente tem aproximadamente 1000 anos passando aqui entre os salmos. Então, os salmos vão de Moisés até o momento posterior ao cativeiro da Babilônia, que foi esse momento que o Fabinho apresentou para a gente no livro das Lamentações. Então, a gente tem 1000 anos corridos aí. Não sei se vai dar para ler direitinho aqui. Mas aqui a gente tem Moisés, aqui a gente tem Davi, e aí vai até o ano 500 mais ou menos. Você repara que minha mão está tremendo bastante. E aí a gente tem 1000 anos mais ou menos aí, passados no livro dos Salmos. E a gente tem um contexto histórico que a gente vai tentar comentar. A questão dos títulos dos Salmos é uma questão única, porque esses títulos aqui são títulos fiéis. Então, não sei se você sabe, né? Quando um autor, obviamente, escreveu a Bíblia, ele não escreveu separando por capítulos, versículos, colocando títulos. Ele foi escrevendo, né, os autores usados por Deus, escrevendo direto os livros. Alguém um dia fez esse favor para a gente, separou em capítulos e separou em versículos, para que a gente pudesse estudar assim, como a gente vai fazer. Abre o Salmo 27, aí você vai poder abrir o Salmo 27 certinho. Isso foi um facilitador. Mas essa separação, ela não é inicial. No caso dos Salmos, os títulos, eles são confiáveis. Então, assim, o título que vai dizer que é de Davi realmente. O título que vai dizer que é de Asaf realmente. Deu para entender? Os outros títulos são acréscimos posteriores aí, bem posteriores. Esses não, são títulos muito antigos mesmo. Então, a gente pode fazer esse tipo de precisão. O segundo problema nosso é o seguinte: alguns salmos, se você reparar, eles não vão ter esse tipo de marcação. Então, alguns vão dizer assim, Salmo 51, no momento que Davi se arrependeu. Então, a gente tem um contexto histórico preciso. Foi aquele momento específico que Davi se arrependeu. Agora, tem alguns salmos que a gente não tem esse tipo de indicação. Então, qual foi o momento histórico em que aquilo aconteceu? Não sei. Às vezes, pelo texto, a gente consegue identificar, como o Fabinho identificou aí o Salmo 137. Pelo texto, pelo que está sendo descrito ali, a gente consegue entender que é o pessoal refugiado lá na Babilônia, cativo, né, levado para o exílio e tal. Mas, quando não tem esse tipo de referência textual também, a gente tem que interpretar esses textos. Não sei se você está entendendo o que eu estou falando, vou tentar traduzir melhor. Para a gente interpretar um texto bíblico, seria legal se a gente conhecesse o contexto em que aquele texto foi escrito. Alguns salmos vão facilitar a gente com esses contextos nos títulos. Outros a gente consegue identificar pela leitura dos salmos, mas outros a gente não tem como identificar nada. Esse que é o detalhe. Então, como que a gente vai ler aquele salmo? Como uma oração feita por alguém que acreditava em Deus, como a gente acredita em Deus, e a gente vai tentar interpretar como uma oração. Mas, geralmente, esses sem títulos, a gente tem que pensar como orações coletivas, beleza? Feitas em comunidade. Então, são textos, na verdade, usados de modo litúrgico. Sabe, a gente tem uma ordem do culto. Você já reparou que o culto aqui na igreja tem uma ordem? Já reparou? Tem um momento que passa um vídeo, que tem alguma coisa no vídeo, que a pessoa fala com o visitante. Não tem essa parte? Vocês têm vindo aos cultos aqui? Então, tem uma parte assim no culto. Tem uma ordem de culto. Na ordem do culto judaico, existia esse momento em que você orava os salmos, e os salmos eram apresentados como orações aí, feitas pelo povo de Deus, que a gente tem uma foto, né, tirada, você vê que é muito antiga mesmo, Davi louvando ali e tal. Aí a história é a seguinte: eu vou perguntar qual é o salmo para você, você vai me responder, tipo um quiz assim,
Sabe qual é a música? Não tem um programa? Qual é a música? Aí eu vou fazer isso, vou colocar um negócio aqui para você correr, dar trombada no irmão e falar, não, estou brincando, da sua cadeira mesmo, você vai pensar qual é o salmo aí. Vamos lá, olha só, vai tocar uma música inspirada num salmo. E aí você vai pensar primeiro qual é o salmo, e aí depois a gente vai ver qual é o salmo. Pode ser? Esse é um grupo chamado Projeto Sola. É um pessoal... As Sola são sentenças, né? Somente Deus, somente Cristo, somente a Escritura. São 5 sentenças assim. Aí por isso que tem esse nome. Mas é um pessoal reformado cristão aí. Vamos lá, você vai ouvir a música e você vai dizer assim, poxa, isso me lembra um salmo. Se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso desejar. E aí? Poxa, isso aí, gostei. Salmo 23, a galera, né? Comecei pelo fácil, mas depois o negócio vai ficar difícil. Você não está com o Salmo 23 aberto lá na sua casa, né? Não é esse. É um 91, não é isso? Não. Agora que eu peguei aí quem está com o Salmo. Ó, a irmã aqui, hein, John? Tem uma irmã aqui, hein, John? Historicamente, os salmos são divididos em 5 partes. E aí só falando daquela música, né? Aquela música é uma pregação, eu acho que é do John Knox, que ele fala isso, que ele interpreta, né, o Salmo 23 dessa maneira, que esse nada me faltará, né, ou de nada sentirei falta, é que o salmista está dizendo que aquilo que ele não tem, na verdade, é o que ele não precisa ter. E ele não precisa nem desejar aquilo que ele não tem, como se Deus, né, fosse suficiente para ele. E se o Senhor é realmente nosso pastor, a gente já tem o suficiente. O livro, né, como um todo, vai ser dividido em 5 partes. Aí a gente tem essas separações aí. Historicamente, isso é atribuído aos livros da lei. Então, parece, né, que os judeus quiseram fazer isso. Então, 5 livros de Salmos, como se fossem 5 livros da lei aí de Moisés. A gente tem uma outra subdivisão aí, que são os salmos de Corá, Asaf, aí cânticos de peregrinação, louvor e adoração, aí tem essa sequência aí também. E aqui a gente vai entrar na parte mais voltada para a literatura, assim, em relação aos salmos. Então, como a gente está falando de orações que são poesias, a gente continua nessa parte de livros poéticos. Então, a gente está com essa linguagem carregada de poesia. E no meio dessa linguagem carregada de poesia, a gente vai ter imagens, hipérboles, paralelismos, repetições, antropomorfismos, antropopatismos, quiasmos, zoomorfismos. A gente vai ver alguns desses, eu não vou colocar todos. Alguns irmãos aí, né, o Andrezinho também já apresentou algumas questões aí, mas ele apresentou um paralelismo, eu vou apresentar também aí depois. A gente tem alguns exemplos aí para você, se você quiser reparar aí. Olha só que bacana, né? Imagística. Então, né, uma imagem aí. Pastor de Israel dá ouvidos, cães me rodeiam. Pastor de Israel está fazendo uma comparação com Deus. Cães são os acusadores aí, os adversários, os inimigos. Antropomorfismo seria uma forma humana para representar a esse Deus que a gente adora. Então, fala dos olhos de Deus, fala dos ouvidos de Deus, fala
dos pés de Deus. Antropopatismo, que é um pouquinho diferente, que seria um sentimento humano atribuído a Deus, para que a gente entenda mais ou menos, a gente tão distante desse Deus, né? Entenda mais ou menos o que aconteceu ali. Então o salmista vai fazer esse tipo de figura e vai dizer que Deus se arrependeu. É claro que Deus não se arrepende, mas é uma forma de tentar fazer com que você entenda o que aconteceu ali com Deus. Então tem essa diferença, antropomorfismo, antropopatismo. Daqui a pouco eu vou passar uma prova aí, você anota aí direitinho, ó. Personificação, chamado também de prosopopeia, é o seguinte, ó, diz ali, a justiça e a paz se beijarão. Esse salmo não tem referência. Você sabe qual é o salmo aí? O amor e a fidelidade se encontrarão, a justiça e a paz se beijarão. Quem sabe que salmo é esse aí? Eu não anotei, né? E aí? Quem me ajuda? Alguém? Pô, essa foi difícil, né? Eu comecei com o Salmo 23, você achou que fosse só moleza. Esse é o Salmo 85, verso 10. Então, é como se a justiça fosse uma pessoa e a paz fosse uma pessoa e elas se beijassem. Então, né, como se a justiça tivesse boca para beijar e a paz tivesse boca para beijar e elas se beijassem. E aí, nesse contexto aí, a gente chama esse negócio de personificação. Salmo 85, 10. Esse salmo é lindíssimo mesmo, assim, o salmo todo é maravilhoso, porque a questão é a seguinte, a Bíblia diz que a gente errou, que a gente foi injusto, que a gente pecou. E se a gente fez alguma coisa errada, a gente não deveria ter paz. Se a justiça batesse a nossa porta, a gente não ficaria em paz de jeito nenhum, mas a gente consegue ter paz diante da justiça por conta do sacrifício de Jesus. Esse que é o detalhe. Esse salmo está falando de Jesus Cristo. Então, em Jesus, a justiça, que seria temível e terrível para a gente, ela se encontra com a paz e ela se beija, beleza? E ela beija a paz. E isso acontece na pessoa de Jesus. Percebe que a linguagem é totalmente poética e bonita? Tá achando maneiro ou não? Amém? Alguém? Show. Zoomorfismo. Então, pode ser também atribuído para Deus uma forma como se fosse, né, de um animal. Isso acontece nos Salmos. E o Salmo 91, que a irmã deixa aberto, né, sobre a mesa e tal, para proteger a casa. E, né, e aquela, sei lá, não, eu conheço uma pessoa que faz isso, cara, deixa, e tem umas plantinhas lá também, tem umas plantas, aí a planta, de um painel do carro, aí tem uma planta também que se a planta seca, a pessoa fica assim, secou aquela planta ali. Zoomorfismo, ó, ele o cobrirá com suas penas e com suas asas. Lembra de Jesus falando de Jerusalém, né? Jerusalém, Jerusalém, poxa, eu queria, né, ter te coberto, né, como uma galinha que, pô, Jesus faz esse tipo de comparação linda demais. E a gente tem os gêneros aí encontrados nos Salmos. Na verdade, se você procurasse em livros aí, de um modo geral, você ia ver várias classificações. Eu tentei pegar a mais simples de todas. A mais simples classificação para um salmo seria o seguinte: você lê um salmo e aí você pensar assim, pô, esse cara está alegre? Então, provavelmente, é um salmo de alegria. Esse cara está triste? Pô, provavelmente, esse é um salmo de lamento. Lembre, isso é oração. A gente está falando de oração. Você já fez orações alegres? Acredito que sim, provavelmente. Você já fez orações tristes também? Muitas, né? Muitas. Agora o pessoal falou 5 com mais vontade ainda. E ação de graça seria o seguinte, pô, olha só, o cara está triste, a moça está triste, e aí ela faz uma oração e faz uma súplica a Deus, que seria um lamento. E aí Deus responde essa oração. E aí quando Deus responde essa oração, você deveria fazer uma outra oração agradecendo. Sabe quando a gente esquece de agradecer? O salmista não esquecia de agradecer. Ele orava e ele depois agradecia. Quer ver um exemplo aí de agradecimento? Pô,
Salmo 40, abre aí comigo, por favor. Salmo 40 foi cantado por uma banda chamada U2. Já ouviu falar nessa banda? Então, tem uma música do U2 que se chama Salmo 40. E aí eles cantam o Salmo, e aí... Não vou cantar aqui, eu até gosto de cantar, eu gostaria de cantar, sim. Meu sonho era cantar, mas eu não tenho esse talento, infelizmente. Bom, estou pensando se eu canto ou não canto. Olha só. Canta, poxa. Puxa aí, canta. Não vou cantar, não. Coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Aleluia. Aí a música diz, né? I will sing the new song, né? A Nilson, que trabalha aqui na igreja. Eu vou cantar, né? Eu cantarei uma nova canção. É isso aí. A gente tem uma aqui que não é do Salmo, inspirada no Salmo, mas a gente canta, né? Cantarei ao Senhor, cantarei. Daí você vê que eu não canto no louvor. Eu acho essa música muito bonita, né? Os irmãos fizeram aí e tal. Pô, música muito linda mesmo. É uma que eu acho mais parecida com os salmos aí. E o Salmo 126, rapidinho, ó. Salmo 126, você já lembra de cabeça? John já pregou nesse salmo aí umas 2 vezes já, ó. Salmo 126. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho, então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cantos de alegria, e esse cara está agradecendo, percebe? Ação de graças. Todo mundo entendeu essa parte? Citei alguns aqui levemente, mas daí depois eu gostaria de compartilhar contigo um de lamento específico e um de alegria específico. Eu pensei em terminar com o de lamento, mas aí ia ficar, né, a gente ia sair daqui meio para baixo, assim, né, tristão, e aí a gente ia ter que abrir a nossa Bíblia no Salmo 91 na nossa casa. Aí eu pensei, não, eu vou, terminar com de alegria, então a gente vai terminar. Olha só o Davi aí, me criticaram, disseram que esse Davi é meio feio, assim. A questão, né, no tempo dele o pessoal achava bonito. É que agora a gente acha diferente. Mudança de tom. O que pode acontecer num salmo também? Às vezes aquela classificação simples, ela não vai se aplicar. Por quê? Porque o salmista começa de um jeito, mas termina a oração dele de outro. Isso já aconteceu com você alguma vez? Você que consegue orar por mais de 2 minutos, às vezes isso acontece. A gente começa orando, né? Às vezes a gente até programa a oração. Tem gente que tem caderno de oração. Você tem esse negócio? Caderno de oração. Tem gente que tem um cantinho de oração. Tem gente que tem um quarto de oração. Tem gente que tem paz dentro de casa para orar. Né? Não tem 2 filhos pequenos gritando o tempo todo. Então, você consegue tirar alguns momentos assim maiores para você orar. E aí, quando você, às vezes, faz uma oração mais longa, você começa, às vezes, num sentido assim, vou fazer uma oração de agradecimento. Mas você não domina o seu coração na oração, né? E, às vezes, seu coração vai para o outro lado. E pode chegar uma hora que você chore na oração, e pode chegar uma hora que você comece a perguntar para Deus algumas coisas que você nem tinha planejado perguntar. Porque, a oração acho que tem que ser assim, né? Tem que ser nesse sentido espontâneo. Olha o Salmo 27, como é que faz, maneiro. Vamos ver se você consegue achar antes de mim aí, ó. Salmo 27, que tem essa mudança de tom, só para você perceber que como na nossa vida de oração, às vezes a gente começa de um jeito, mas a gente muda de tom também. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo? Quando os homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim,
mesmo assim estarei confiante. Olha só, cara, o cara está começando bem, não está? Ele está totalmente convicto, aqui é um salmo de Davi, e Davi está dizendo assim, ó, pode ter um exército lá fora, cara, estou confiando em Deus, meus inimigos vão tropeçar e cair. Um dia eu preguei esse salmo aqui, né, foi uma pregação meio diferente, tentei uma palavra que não me veio, mas que fala, né, que os inimigos vão cair e tal, depois eu vou falar sobre isso melhor. Uma coisa pedi ao Senhor, verso 4, é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo, pois no dia da adversidade Ele me guardará protegido em sua habitação, no seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo, então triunfarei sobre os inimigos que me cercam, em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios com aclamações, cantarei e louvarei ao Senhor, cantarei ao Senhor. Aí olha só, pô, o cara tá naquele louvor, né, lá no alto, vai entrar a guitarra agora, e tá tudo maneiro, mas não, olha como é que muda de tom completamente. Na mesma oração, ouve a minha voz quando clamo, ó Senhor, tem misericórdia de mim e responde-me. A teu respeito diz o meu coração, busque a minha face, a tua face, Senhor. Buscarei, não escondas de mim a tua face, não rejeites com ira o teu servo, tu tens sido o meu ajudador, não me desampares, nem me abandones, ó Deus, meu Salvador. Aí lá no último verso ele diz assim, espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Ele fala consigo mesmo, no final do Salmo, então ele começa muito alegre, e muito confiante, e no final ele está totalmente triste, e totalmente sem confiança, e ele tem que lembrar ele mesmo, ele fala com a própria alma, eu acho que isso é coisa que a gente tem que fazer. É legal às vezes a gente fazer orações em voz alta, para que a nossa própria alma escute aquilo que a gente está declarando para Deus, porque às vezes a gente tem que ouvir o que a gente está falando, porque às vezes parece que a gente não acredita no que a gente está falando, mas a gente tem certeza do que a gente está falando, porque a gente sempre acreditou no que a gente está falando, mas naquele momento de tristeza, de terror, de depressão, parece que nem aquilo que a gente sempre acreditou, né? Aquilo que acontece na verdade. Cara, a vida é tão confusa e complexa, e a gente tem que dizer para a nossa própria alma, seja forte, coragem, espere no Senhor. Alguém que antes tinha dito assim, eu só quero uma coisa, é estar nos átrios do Senhor, no seu tabernáculo e cantar louvores e tal. Pô, esse livro é lindo demais. Esse tem que ser o livro que tem que acompanhar a sua vida todos os dias. Seria interessante que você lesse o saltério, né, como são chamados os salmos, poxa, todos os dias da sua vida, todos os dias, e todos os dias um salmo fosse parte da sua oração. Lutero vai dizer o seguinte, que quando a gente começa a orar, tendo em vista os salmos, a gente começa a perceber a riqueza dessas orações, e a sinceridade dessas orações, e a beleza dessas orações, de modo que essas orações passam a ser as nossas orações. Esse é o livro de orações da igreja. Está entendendo? Como é que a gente aprende a orar? Quem sabe orar aqui? Levanta a mão. Ninguém sabe orar, não é isso que a Bíblia diz? Como é que a gente aprende então? Com os salmos, com a oração do Pai Nosso, com as orações que estão na Bíblia. Então a gente deveria ter esse livro aqui como um livro que a gente lê todos os dias, né? Não fica aberto em vão, mas pelo contrário a gente vai lendo esses salmos aí. Qual o salmo que é duplicado aí na Bíblia? Quem saberia dizer? O mesmo salmo, qual o número aí? Só não vale, né, pastores responder e seminaristas, que eu já fico de fora também. E aí, salmo duplicado? Alguém? Alguém falou? Ó, Salmo 14. Lê o início do Salmo 14 aí. Diz o tolo em seu coração, Deus não existe, corrompem-se e cometem atos detestáveis. Ó, Salmo 50 alguma coisa, tô achando aqui na hora, hein, galera? 50 o quê? Pô, beleza, ó que bênção. 53, diz o tolo em seu coração, Deus não existe, corrompem-se. Então tem um salmo aí duplicado. Agora as perguntas não difíceis, né? Um horário desse, o cara fazer uma pergunta dessa, só para, né? Beleza, ó, salmo de lamentação. Aí a gente vai observar um detalhe de um salmo de lamentação e depois a gente vai para um salmo de imprecação mesmo.
e eu vou te explicar o que vai ser imprecação. Beleza? Salmo de lamentação, ó, Salmo 42, 9, 42, um salmo que Jonathan já pregou aqui também. Acho que só você que prega em salmos, hein, Jonathan? Cara, eu tô lembrando de todos aí que você pregou, hein? Pelo menos me marcou. Salmo 42, 9, que tem a continuidade no Salmo 43, né? Parece que é o mesmo salmo, na verdade, que foi dividido aí. O Jonatas explicou isso também na pregação. Aí o salmo diz assim, ó, por que te esqueceste de mim, no verso 9. O salmista tá falando para Deus, e ele está dizendo que Deus se esqueceu dele. Você acha que Deus se esquece de alguém? Você acha, sinceramente, Deus se esqueceu? Deus pode se esquecer? Aquele que sabe de todas as coisas, de todos os tempos, toda a sabedoria. Você acha que Deus pode se esquecer de alguém? Você acha que o salmista não sabe que Deus não pode se esquecer dele? E mesmo assim ele fala para Deus assim, poxa Deus, cara, por que você se esqueceu de mim? Ele está vivendo um momento, né, de tristeza, é aquele, né, porque está abatido a minha alma, porque se perturba dentro de mim. Espera em Deus, confia nele. O salmista fala com a própria alma nesse salmo, né? O Piper, ele vai fazer uma classificação aqui que eu achei muito bonita, desse outro livro aqui que eu trouxe também, que é um outro livro de devocional, não é nada técnico não, o nome do livro é Moldado por Deus, beleza? Também é um outro livro que eu não vou compartilhar, mas o livro é muito bonito, ele pega 5 salmos, e aí ele vai dizer como é que os salmos transformaram a vida dele aí também. E aí o Piper vai dizer isso que eu achei muito bacana, ele diz assim, que às vezes em oração a gente diz algumas coisas para Deus que são coisas descabidas, isso é totalmente descabido. É claro que Deus não se esquece de ninguém, nem do justo nem do injusto, porque Ele vai cobrar do injusto, né? E o justo também, Deus vai tratar com a sua graça. Essas são palavras que a gente chamaria de palavras ao vento, segundo Piper. São coisas que a gente diz e que, às vezes, quando você ouve até aquela pessoa dizendo aquilo, você não deveria julgar a pessoa, você deveria simplesmente entender que, na maioria das vezes, a pessoa está passando por um momento de desespero, de sofrimento muito grande, e, às vezes, a gente fala coisas sem filtrar, né, sem filtro, e coloca essas emoções nas orações. Mas sabe o que é legal, cara? Deus quis que esse cara registrasse essa oração aqui. Deus quis que essa oração fosse registrada por essa pessoa, ainda que falasse uma bobagem. Deus quer que a gente seja totalmente sincero na nossa oração. Se um dia você tiver raiva de Deus, cara, fala isso para Deus em oração. Você está com raiva dele. Se um dia você não estiver entendendo alguma coisa, pergunta para ele. Não pergunta para mim não, por favor. Pergunta para ele. Coloca isso diante de Deus. Abre seu coração assim. Se a gente tem que orar em todo o tempo, como diz a Bíblia, é com todas as nossas emoções, com todos os nossos sentimentos. Então, na hora que a gente não entende, a gente deve colocar para Deus. Na hora que a gente se vê sozinho, a gente deve falar isso para Deus, ainda que a gente não esteja sozinho. Na hora que a gente acha que Deus não está fazendo nada, a gente pode colocar isso para Deus. Sabe o que é legal, cara? Deus nunca se ofende com isso. Deus nunca se ofende com isso. Isso está na Bíblia. Vários homens de Deus passaram por dias tenebrosos de sofrimento agudo, a noite escura da alma, como foi citado aqui. E colocaram isso diante de Deus, e Deus não se importou, no sentido de levar aquilo em consideração como algo totalmente negativo e ultrajante. Assim tem que ser a nossa vida de oração. A gente tem que colocar tudo diante de Deus, tudo. Até porque Ele já sabe de tudo, na verdade. A gente, às vezes, coloca algumas coisas diante de Deus, ocultando o nosso coração de nós mesmos, não de Deus, porque Deus conhece o nosso coração. Mas Ele quer ouvir a nossa voz, Ele quer ouvir as nossas palavras, ainda que sejam palavras ao vento, que depois a gente deixa o vento levar embora. E Deus há de nos perdoar também, né, por toda a bobagem que a gente fala também. Amém? Poxa, amém.
a gente tem, então, né, essa possibilidade aí de salmo de lamento. Então, é isso que você tem que entender, o lamento sempre se dirige para Deus. Então, qual é o esquema? Eu estou chateado com Deus, eu estou chateado com o reino de Deus, eu estou chateado com a igreja de Deus, eu estou chateado com um irmão que está aqui na igreja e que é chato, e eu estou chateado com ele. Então, eu vou colocar isso para Deus, beleza? E aí, a Bíblia chama isso de lamento. Quando a gente lê o lamento desses caras, quando a gente lê um lamento, por exemplo, de Jeremias, tem muita coisa que Jeremias diz aqui que você pensa assim, eu não diria isso para Deus, né? Eu não diria, mas isso já passou pelo meu coração, eu só não disse de repente, mas já passou pelo meu coração. O que você tem que entender? Algumas dessas orações têm contextos específicos que são contextos totalmente terríveis, então a gente também tem que levar isso em consideração. Se você não tem condições de fazer uma oração de lamento, graças a Deus, não faça. Faça só de alegria e ação de graças, é maneiro. Mas é possível que a gente caminhe durante muito tempo na caminhada cristã e a gente viva momentos de terror, tudo bem? E é possível que você viva momentos de angústia, e é possível que você fique doente, muito doente, é possível que você fique muito mal. É possível que Deus pareça não dizer nada para você, e a única coisa que você ouve é o silêncio e a sua própria palavra, e parece que a sua oração não passa do teto, e parece que você está sozinho. Isso é possível, é possível. Essas orações têm que ser lidas nesse contexto. Isso que é o bacana, são pessoas falando com Deus, totalmente sinceras e totalmente humanas. Deus quer que você seja totalmente sincero e totalmente humano na sua oração. Deus sabe que você não é nada além do que aquilo que você sempre foi, aquilo que você é. E é assim que Deus enxerga a minha oração, como uma oração de alguém totalmente limitado e humano. E às vezes a gente está clamando por coisas que já estão acontecendo, né? Esses dias eu estava ouvindo sobre isso. Poxa, às vezes a resposta da oração já está rolando, só que a gente só vai saber da resposta da oração daqui a algum tempo. Só que aquela resposta, cara, já estava acontecendo. Então, uma vez, por exemplo, eu fiz uma oração na minha casa para eu me casar. Essa oração linda, mas era uma oração de lamento e de súplica, porque eu queria, viver lá o texto do Cântico dos Cânticos. Deus sabia disso. Então, eu fiz oração lá para eu me casar e achando que, poxa, eu não tinha esperança nenhuma. Eu queria, na verdade, comprar um lugar para eu morar, beleza? Com a minha esposa, era isso que foi a oração, para eu poder me casar. E aí, saí de casa, aí, cheguei a um banco lá. Cara, eu não vou contar a história toda não, mas a história é a seguinte, saí sem um tostão, comprei um apartamento. E não assumi uma dívida maluca já assumi em outras situações, para ser sincero, mas não assumi uma dívida maluca de 200 anos, meses. Cara, comprei um apartamento naquele dia que eu saí de casa, assim, acertei as coisas para comprar, e aí fiquei na condição assim, eu tinha que vender um carro, e já dei a palavra para o cara que eu ia comprar, mas eu tinha que vender um carro para comprar. Na semana que saiu o negócio que eu tinha que pagar, foi a semana que eu vendi o carro, assim. O carro não vendia, o carro era bom, não vendia. E aí, na semana, que sabe quando dá tudo certo? Deus já estava fazendo aquilo tudo dar certo. Assim, só que na hora que a gente ora, uma oração de lamento, a gente não enxerga um palmo na nossa frente. E Deus, enxergando como Deus, Ele entende isso, cara, entende. Tem uma oração de Jonas, Jonas dentro do peixe, fez tudo errado, faz uma oração de louvor, não de lamento. Deus ouve a oração e atende a oração de Jonas, e no dia seguinte Jonas está chateado de novo. Cara, mas Deus responde aquela oração sabendo que no dia seguinte Jonas estaria chateado de novo. Deus é misericordioso e infinitamente misericordioso, aleluia.
Só que tem esses casos aí que são mais difíceis da gente entender. Eu não quero forçar a barra com você, assim, você tem que entender isso na marra. Não, mas eu acho que um dia você pode entender um Salmo 137, por exemplo. Vamos abrir e ler só o finalzinho que o Fabinho não leu? Fabinho evitou. Fabinho evitou o pior. O que seria uma oração imprecatória? Seria uma oração de maldição. Uma oração de maldição. Se você reparar na Bíblia, vários homens de Deus amaldiçoaram algumas pessoas. Beleza? E tem vários amaldiçoados aqui na Bíblia, né? Tobias e Sambalate. Esses dias eu estava fazendo... ontem eu estava fazendo um feijão, cara, na minha casa. Tinha uma pessoa na minha cabeça falando que o feijão ia dar errado. Ela ficava... Não vou dizer quem é. Está escrito o nome dela aqui. Ela ficava falando, vai dar errado, Clóvis, esse feijão, não é possível, isso aí vai dar errado. Eu planejei, calma, vamos esperar pelo menos para a gente provar. Depois que você provar, você diz que deu errado. E ela ficava, não, vai dar errado, esse negócio vai dar errado, isso aí vai ficar salgado. Não é assim que faz. Cara, parecia Tobias e Sambalate lá falando que o muro de Jerusalém ia cair. Quando botei o feijão na mesa... Rapaz, ficou delicioso mesmo. Eu acho que, com certeza foi obra de Deus mesmo, para ela se convencer, cara, que eu sei fazer feijão. Cara, ficou delicioso. Às vezes, aí algumas pessoas aqui, já mudei de assunto, algumas pessoas, elas são amaldiçoadas na Bíblia. Só que a gente está vivendo um ambiente nessas orações de terror total. Em momentos de guerra, ninguém questionou essas orações. Na Segunda Guerra Mundial, na Primeira Guerra Mundial, tudo bem? Uma jovem na Nigéria não vai questionar essa oração. A gente está vivendo, assim... Eu moro em São Gonçalo. A gente está vivendo mais ou menos, perrengue mais ou menos, ainda está devagar. Tem coisa muito pior. E às vezes a gente não entende um salmo desse. Mas a parte final do salmo, verso 7, que Fabinho... Aí primeiro, os caras estão no rio chorando. Spurgeon vai dizer que essa imagem é bonita, porque é como se fosse chorar tanto que o choro virasse um rio. Beleza, eles estão nos rios da Babilônia. Os babilônios achavam os rios maneiros. E aí os babilônios estão lá, vai lá, toca a música que a gente quer. Toca uma música bonita, alegre, da sua terra. E eles tinham sido levados como escravos. A cidade tinha passado fome durante anos. Todo tipo de peste, todo tipo de maldade aconteceu, não vou repetir. Aí tem essa oração, essa pregação terrível minha aí, falando do Salmo 27, mas é o contexto do Salmo 137. E aí no verso 7 diz assim, a pessoa em oração. Então, ela está falando com Deus, beleza, ela está falando para Deus, e ela diz assim, lembra-te, Senhor, dos Edomitas, e do que fizeram quando Jerusalém foi destruída, pois gritavam, arrasem-na, arrasem-na, até os alicerces. Então você imagina uma cidade sendo invadida por um exército, e um povo que é primo do outro. Aqui é a galera que é primo, beleza? Esaú e Jacó, Edom. Está aqui um primo falando assim, arrebenta, arrebenta até os alicerces, destrói tudo. O que aconteceu nessa guerra? Quando alguém de Jerusalém, quando a cidade estava sendo incendiada, quando alguém conseguia fugir, os edomitas capturavam a pessoa. Tinha um exército atacando, que era a Babilônia. E os edomitas estavam atrás da Babilônia, esperando alguém fugir. Na hora que conseguia, se alguém conseguisse escapar da Babilônia, caía nas mãos dos edomitas, e os edomitas matavam. Então, é isso que o salmista está orando. E está falando sobre a Babilônia. A Babilônia empilhava corpos assim, e pessoas empaladas e tal. Aí diz para a Babilônia, ó cidade de Babilônia, destinada à destruição, feliz aquele que lhe retribuir o mal que você nos fez. E a parte pior do salmo, a mais terrível de todas, feliz aquele que pegar os seus filhos e os despedaçar contra a rocha.
Isso aqui é um salmo alegre? Pô, claro que não. Isso aqui é uma brincadeira. A pessoa fala isso em qualquer situação? Claro que não. Claro que não. É alguém que está vivendo uma guerra e está vendo as mulheres sendo, né, violentadas e está vendo as crianças serem mortas. É esse o contexto dessa oração. É esse o contexto. Você é obrigado a fazer esse tipo de oração? Claro que não. Claro que não. Mas é possível que a gente entenda esse tipo de oração em determinados contextos. É possível. O que você deve lembrar? Jesus, né, bateu na galera lá no templo. Jesus fala sobre Jerusalém, fala sobre o templo que ia ser destruído. Jesus amaldiçoa uma figueira também. Paulo amaldiçoa um cara que era o sumo sacerdote, e aí depois, né, leva um soco no rosto. E Paulo amaldiçoa Alexandre Mineu e Neemias, e a Bíblia é assim. A Bíblia não quer que você deixe de ser humano, tudo bem? Você pode ser humano e fazer suas orações. Isso é o que a Bíblia espera de você. Segunda parada que você tem que entender, que é muito importante. Aqui, a vingança é pedida para Deus. Isso está escrito em Deuteronômio, a vingança pertence ao Senhor. Deuteronômio 32, 35. Então, a vingança não é pessoal, não é o meu vizinho, muito menos o irmão da igreja. Entende? Aqui é alguém contra Deus, está zombando de Deus. Esses caras vinham com os seus deuses, zombando de Deus e zombando de Jerusalém. É nesse sentido que a coisa está sendo feita. Então, são pessoas contra o reino de Deus. Eu, sinceramente, acho que em situações totalmente extremas, essas orações podem ser feitas. Vou te dar um exemplo. Recentemente, teve um ciclo de palestras, uma consulta no STF sobre a questão do aborto. E uma mulher que se dizia pastora, essa mulher foi ao STF e defendeu o aborto. Está entendendo qual é a situação? Uma pastora, se dizendo em nome de Jesus, foi ao STF defender o aborto, dizendo que isso é bíblico e é da vontade de Deus, e que isso é muito bom e maravilhoso e está tudo certo. Cara, isso é gravíssimo, entende? Isso é totalmente grave. Eu acho que, nesse caso, a igreja pode orar nesse sentido. Nesse caso, beleza? São casos assim, casos totalmente extremos. São inimigos de Deus. Teologia liberal que se levanta dentro da igreja, que distorce o evangelho, que rasga a escritura. Cara, nesse caso, eu acho que a gente pode orar desse modo imprecatório. Mas não vou te obrigar a fazer isso. Tudo bem? Passando da parte terrível para a parte melhor. Paralelismo aí, agora a gente vai ver um salmo, maravilhoso, Salmo 29. Abre aí o Salmo 29 comigo, por favor, para a gente já ir caminhando para o final. Salmo 29. Paralelismo climático aqui, que o André chamou de sintético. É a mesma estrutura. Olha só que maneiro. Está vendo esse trechinho do Salmo aí que está projetado? Mas mesmo assim com a sua Bíblia aí também se acompanhar. Verso 1 e 2, diz assim: atribuam ao Senhor os seres celestiais, atribuam ao Senhor glória e força, atribuam ao Senhor a glória que o seu nome merece, adorem o Senhor no esplendor do seu santuário. Olha só, percebe que tem umas repetições aí, Essas repetições a gente vai chamar de paralelismo. É climático porque a coisa vai se tornando mais específica. O texto poderia ser lido com poesia e sem poesia. Com poesia como está? Foi o que a gente leu. Sem poesia, de modo bem objetivo, o salmista poderia dizer assim, atribuam ao Senhor, seres celestiais, glória e força que o seu nome merece, no esplendor do seu santuário. Isso é sem poesia. Com poesia, é assim, atribuam ao Senhor, ó seres celestiais, atribuam ao Senhor glória e força, atribuam ao Senhor a glória que o seu nome merece, adorem o Senhor no esplendor do seu santuário. Percebe?
a coisa é feita para ficar mais bonita. E eu acho realmente que fica muito mais bonito assim. E a gente vai vendo as repetições aí, ó. Tem várias repetições e vai explicando o que cada um faz. Então, ó, quem? Ó, seres celestiais vão atribuir ao Senhor. Vai atribuir o quê? Glória e força. Qual o tipo? Por quê? A glória que o seu nome merece. Aí glória, glória, esplendor. Repetido. Tudo bem? Senhor, Senhor, Senhor. 4 vezes. Atribuam ao Senhor, atribuam ao Senhor, atribuam ao Senhor. 3 vezes. E onde que vai fazer? No santuário. O nome disso é paralelismo sintético ou climático. Então, esse texto é feito com poesia. Aí o texto continua, olha que maneiro. A voz do Senhor ressoa sobre as águas, o Deus da glória troveja, o Senhor troveja sobre as muitas águas. Então, o que está rolando aqui? Se você ler o Salmo, você vai reparar que está falando dos povos do Líbano e da Síria. Teve uma galera que visitou aí, né? Poxa, um dia, quem sabe, né? Deus visita a gente também, e a gente visita esses lugares aí. Aí, olha só, Líbano, Síria, por que está falando assim? Ressoa sobre as águas, o Deus da glória troveja, o Senhor troveja, e esse é um salmo de Davi. Aqui acontece o seguinte, na época de Davi, existia um povo que eram os fenícios. Esse povo teve um auge durante 400 anos que envolvia justamente o período de Davi. No auge desse povo, algumas regiões que a gente conhece do Novo Testamento, Tiro e Sidom, eram regiões que faziam parte desse povo. São regiões de portos, litorâneas. Então, o salmista está falando para esses povos litorâneos, beleza? Assim, ó. Ressoa sobre as águas, o Deus da glória troveja sobre as muitas águas. Então, está falando com esse povo, ó, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é majestosa. Esses fenícios achavam que a cidade deles era majestosa e bonita, e o salmista está fazendo, na verdade, uma provocação. É uma poesia, uma polêmica, uma poesia e apologia. Está defendendo que aqueles deuses da Fenícia não eram deuses muito confiáveis, mas que se deveria confiar no Deus verdadeiro e único, que é o Deus Javé, o Deus de Israel, nosso Deus. Olha só, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é majestosa. Verso 5, aí você percebe, repetições, a voz do Senhor quebra os cedros, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Outro orgulho do Líbano, que eles tinham árvores que eram muito grandiosas e muito bonitas, e aquela madeira era muito preciosa, e aí o salmista vai dizendo que o Senhor vai quebrar tudo. Ele faz o Líbano saltar como bezerro, e Sirion como novilho selvagem. A divindade que era adorada nesse lugar é chamada de El ou Baal. A gente costuma ouvir Baal. A representação desse Baal, que era o deus Sol, para essa cultura fenícia, era de um touro. Então o salmista vai dizer, ó, no verso 6, ele faz o Líbano saltar como bezerro. Então não é mais touro, beleza? Não é mais forte como um touro. É um bezerro, já é um filhote, já é pouca coisa. Sirion como novilho selvagem. Então, aquilo que eles se gabavam de ser muito forte, Deus vai fazer aqueles bichinhos ali, ó, filhotinhos, e eles vão sair saltitando, sem força, diante do Deus Todo-Poderoso. A voz do Senhor corta os céus com raios flamejantes. Esse era um Deus Sol, Baal, então que cortava o céu. Aqui o texto vai dizer que não é Deus que corta o céu, é a voz dele. Provavelmente Davi está olhando para quê? Para Gênesis. Quantas vezes está repetido ali a voz do Senhor, a voz do Senhor, a voz do Senhor? Você contar 7 vezes. São os dias da criação. Lembra de Gênesis lá? Qual era a parte apologética de Gênesis que a gente viu? O texto está dizendo assim, ó, isso que vocês adoram, sol como Deus, a gente chama aqui de luminares, esse negócio tem nem nome. É luz. Aqui no nosso povo, isso é luz. Sabe quem criou essa luz aí? Deus. Sabe como é que ele criou? Com a voz. Ele disse, haja luz. Então, a voz do Senhor que faz isso. A voz do Senhor faz tremer o deserto, o Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. Então, Deus derruba tudo, floresta, árvore, mar, deserto.
A voz do Senhor retorce os carvalhos e despe as florestas, e no seu templo todos clamam glória. E aqui que é bacana, né? E bonito, mas é mais difícil da gente reparar. A poesia é assim: Deus fala, Deus fala, Deus fala, Deus fala, a voz do Senhor, a voz do Senhor, a voz do Senhor. E aí os homens falam, os homens só podem falar diante da voz do Senhor, glória. Então Deus fala 7 vezes, os homens falam uma vez. Deus faz tudo com a voz dele, e os homens só podem dizer diante de Deus, glória. Pô, o Salmo é muito mais bonito do que a gente estava imaginando, não é não? Todos os elementos da natureza subjugados aí, controlados por Deus. Deus vence e reina de modo incomparável. Ele se assenta sobre o dilúvio. E aí depois vai dizer que o Senhor dá a bênção da paz para o povo. Ou seja, o povo não precisa nem lutar, vai ter paz e sempre vai ter. Ó, qual é o Salmo? Acorda aí. Salmo, o único escrito por Moisés. Qual é? Quem manda? Os adolescentes aí do UP aí, cadê? Aí, se esconderam ali, ó. E aí? Alguém lembra do salmo que Moisés escreveu? Ninguém? Joga no Google aí. É o 90, beleza? Ó, uma vida de salmos. A igreja antiga sabia, o Davi todo de cor. Dá para acreditar nisso? A igreja primitiva sabia todos os salmos de cor, todos os salmos. Parece que era pré-requisito para o cara ser seminarista, hein, John? Era saber, né, todos os salmos de cabeça. E se a gente quer aprender a orar, a gente poderia aprender a orar usando o livro dos Salmos. Eu recomendo para os dias que você não consegue orar. Você pode viver dias assim, a vida é assim. Não sei se alguém te avisou, mas é possível que chegue um dia que você não consiga orar, por passar por um sofrimento muito grande, alguma coisa muito tenebrosa. É possível que você não consiga nem abrir a sua boca. Cara, quando isso acontecer, usa um salmo como sua oração. Pega um Salmo 42, por exemplo, né, como um salmo de lamento aí, e faz desse lamento seu lamento, ainda que não seja inicialmente a sua palavra, que se transforme como sua palavra. Cristo aparece nos Salmos, né? O tempo todo a gente vai ver essas referências no Novo Testamento. O livro mais citado no Novo Testamento do Antigo Testamento é o livro dos Salmos, junto com Isaías e Deuteronômio. E aqui, quando fala de um rei, a gente vê a figura de Jesus, que o próprio Davi chama de Senhor. Quando fala de perdão e de justiça, todo perdão e justiça acontecerão por conta da cruz de Jesus Cristo. Até os salmos de maldição foram orados por Jesus. Se você ler os salmos, cara, os piores salmos são citados por Jesus na crucificação. São aqueles que dizem assim: passavam por mim, balançavam a cabeça, desprezavam, cuspiam, tal. E você vai ver que na crucificação, Jesus ora os salmos. Bonhoeffer vai dizer algo muito bonito. Ele vai dizer assim, que na verdade, esses salmos foram orações de Jesus primeiro, entendeu? Antes de ser oração de Davi, era oração de Jesus. Jesus orou esses salmos na cruz. Jesus orou esses salmos. E isso fazia parte da vida dele. Então, eu acho que deve fazer parte da nossa vida. E até as maldições mesmo a gente vai ver, né, como aquelas que Jesus levou na cruz do Calvário. E os salmos apontam para Cristo, né, e para todas as suas orações. Amém? Poxa, queria te convidar. Aí é difícil a gente pegar uma aplicação específica, são vários textos, mas queria te convidar a tentar usar os salmos durante as suas orações. Queria te convidar a fazer do livro dos Salmos um livro que esteja presente na sua vida, fazer você meditar nessas palavras. Algumas coisas a gente não vai entender de imediato, obviamente, mas eu acho que Deus pode, ao longo do tempo, dar graça para a gente e a gente ganhar maturidade para compreender. Acho que, por exemplo, essas imprecações aí são momentos raros realmente na nossa vida. Dificilmente uma criança poderia fazer, um jovenzinho, uma oração imprecatória. Acho que é coisa de pessoa bastante madura.
e a gente confiar em Deus, que Deus é justo em todo tempo e que Deus ouve as nossas orações, né? Ainda que a gente passe por momentos de desespero, momentos de solidão, parece que a gente está sozinho, parece que a gente não ouve a voz de Deus, mas Deus está conosco em todos os momentos. Sabe o que é maneiro? Para finalizar, cara, eu posso ter semanas excelentes assim diante de Deus e estar aqui falando com vocês, e ter semanas péssimas diante de Deus e estar aqui falando com vocês, mas dentro daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, nos melhores dias da minha vida, Deus olha para a minha vida através de Jesus Cristo, e somente através de Jesus Cristo, e me perdoa, e somente através de Jesus Cristo, e atende e ouve as minhas orações. E nos piores dias da minha vida, nos dias que eu cometo muitos erros, e eu cometo muitos erros, Deus olha da mesma forma através de Jesus Cristo, da mesma forma. Deus ama o melhor Clóvis de todos e o pior Clóvis de todos da mesma forma, da mesma forma. E isso só é possível porque Ele me ama de modo perfeito, porque Ele me ama através de Jesus Cristo. Poxa, isso é maravilhoso. Até nos dias da minha vida que eu não consegui orar, Deus me amou da mesma forma. E Deus te ama da mesma forma, meu irmão. Deus te ama da mesma forma. Amém? Pessoal, a gente vai orar então para a gente finalizar e você vai ficar liberado, beleza? É isso mesmo, Léo? Poxa, então vamos orar. Senhor, muito obrigado por esse dia tão bom que a gente passou na Tua presença. A gente gostaria realmente que o Senhor fizesse parte da nossa vida, Pai, em todos os momentos, Senhor. E a gente gostaria de amar essa palavra de todo o coração, Pai. E a gente gostaria de ter maturidade de entender os Teus propósitos, Pai, e ainda quando a gente não entender os Teus propósitos, confiar completamente na Tua vontade, no Teu poder, Pai, na Tua vontade que é melhor do que a nossa. Senhor, em nome de Jesus, faz com que a nossa igreja seja uma igreja que Te busque, Pai, de todo o coração, que busque a Tua palavra, que Te busque em oração, que os nossos louvores Te agradem, Pai, que a nossa vida Te agrade, Pai. A gente quer que tudo tenha acontecido aqui realmente para a Tua própria glória, Senhor, é o que a gente espera. Te agradece por cada vida, todo mundo que se esforçou, Pai, muito obrigado por todo mundo que esteve aqui nesse dia aqui, Pai, durante esse dia que pode ser um pouquinho cansativo para alguns. Muito obrigado, Senhor, a gente te louva em nome de Jesus, amém.